Paz do Senhor juvenis, estamos aqui de novo para mais uma aula abençoada e vamos tratar hoje de um assunto bem polêmico, não é pouco não, mas vamos tratar sobre música secular, tá bom? Então, vocês se preparem porque vem coisa muito boa aí nesse canal abençoado, então vai curtindo aí, dá o seu like, tá bom? No canal EBD Núcleo, priorizando a palavra. Bem, eu quero começar aqui a aula de hoje citando alguns textos bíblicos, na verdade dois textos, começando pelo textuário da lição. Deixa eu pegar aqui a revista. Foge também dos desejos da tua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Isso está em 2 Timóteo 2, 22. Outro texto também que eu quero ler para vocês é Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9, que diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então você consegue perceber aqui nos dois textos um aconselhamento, tanto de Paulo a Timóteo, como também do sábio Salomão, em relação ao comportamento da juventude, dos adolescentes, dos juvenis, de forma mais específica aqui. E aí, nesse caso, o que eu quero falar para vocês? É importante você entender que você toma as suas decisões, a escolha é sua. Só que existem também consequências para essas escolhas, você tem que estar muito atento a isso, esse detalhe. Então a nossa lição de hoje, ela vai tocar nessa questão da música secular de forma muito intensa, colocando uma roupagem aí acerca da questão da cultura, em especial, tanto influência de outros países como a própria cultura brasileira, a questão também dos estilos musicais, mas em especial a gente vai estar tratando aqui acerca das tuas decisões voltadas para a questão da música, tá ok? Problema. Eu quero começar aqui perguntando para vocês qual é o teu estilo musical, o que tu mais curte em relação à música? Rock, pop rock, samba, pagode, Qual é o tipo, música romântica, tem os amados apaixonados aí e tal, de repente, tá orando pela varoa e tal. Então, Leco, enfim, o que acontece é o seguinte, então qual é o teu estilo musical? Provavelmente se você for conversar com seus amigos aí da tua escola, cada um deles tem o seu gosto, pelo gênero musical e tal, então com certeza você tem o seu também, tem o meu, particularmente tenho assim os cantores que eu admiro muito, os estilos, meio que pentecostal, tem o forró gospel também, tem quem curte, e aí você vai ver, por exemplo, que tem cantores assim extremamente maravilhosos, digamos assim, como Sérgio Lopes, quem curte essa música assim mais tradicional um pouco, como João Alexandre e outros cantores assim que eu particularmente admiro bastante, mas você deve ter o seu também. A música nos define culturalmente. Você sabe muito bem que a música ela transmite, ela é na verdade uma mensagem. E quando a gente toca nessa questão cultural de hábitos, a gente vai tocar aí na questão social, vai falar também na abordagem geográfica. E quando se fala de cultura relacionada à parte da música, a gente vai notar, por exemplo, que a música brasileira ela vem desde o início da história do Brasil recebendo várias influências, em especial da Europa e da América, do continente americano. A gente vem falando já sobre isso há algum tempo. Quando fala de América, a gente está falando dos Estados Unidos em especial. Então, essa influência, ela chegou a nós. Então, você vai perceber que além de transmitir uma mensagem voltada para a questão da nação, para a questão cultural, a gente vai perceber também que a música ela vai tocar na questão emotiva. Por exemplo, você vai perceber, se você ouvir o hino nacional brasileiro, ouviram do Ipirangas, mas você vai perceber que você fica emocionado, porque é a sua nação. Mas se você ouvir o hino da Alemanha ou do próprio Estados Unidos, por exemplo, talvez a emoção você já não consiga sentir no mesmo nível que do hino nacional, ok? Um grande exemplo dentro dessa questão cultural da emoção que a música carrega é a Copa de 2014, até o que veio antes da Copa, quando se tocava o hino nacional nos estádios, geralmente são 15 segundos apenas, e aí se interrompia naquele momento e a multidão no estádio continuava cantando, muita gente chorando e tal. Então a música ela mexe e muito
com as nossas emoções, tá? Em especial tocando aí na questão do hino nacional, que vai tocar a nossa cultura também. Ponto 2 da lição é falar que a música para todos os gostos, tá? Em especial falando da nossa nação brasileira, a gente vai perceber que além de multirracial, de multicultural, a gente toca também nessa questão musical de forma muito forte, nessa misturada toda que existe. E isso tem um princípio, né? Um início. Até a década de 50, por exemplo, você vai perceber que a música romântica, né, embalava, em especial o jazz aí era que tocava muito forte na emoção das pessoas. Aí depois, década de 70, rock and roll vem surgindo aí com uma pancada muito forte, um ritmo muito forte também, em especial com um destaque para Elvis Presley, que vai arrastar uma multidão de fãs. Nessa época você nem existia, nem sonhava em existir, mas é uma questão histórica que tem que ser explicada aqui. E após esse momento vem surgir o movimento pop, e aí após esse movimento vem surgindo uma série de outros, né, movimentos musicais que vão gerar toda essa imensidão de opções de escolhas que nós temos atualmente. Então a música é realmente para todos os gostos. E o ponto 3 de falar sobre a música brasileira, né? E aí, meu amigo, você vai ver que realmente, vou citar aqui alguns ritmos que a lição está tocando: MPB, bossa nova, axé, sertanejo, forró, shot e brega, tecnomelody. E por aí vai, tocando aqui na questão do Pará, né? A lição não fala sobre isso, eu estou trazendo aqui o regionalismo, né? Questão do tremer, não vou fazer tremer. Eu faço, pode. Você vai perceber o seguinte, que essa influência, como eu falei lá no início da lição, ela já vem desde o início, né, do descobrimento do Brasil, ok? E o que você vai perceber? Que essa musicalidade ela ganhou uma ascensão gigante, em especial quando a internet ela vai bombar aqui na nação, e através da internet, dos meios televisivos também, a gente vai perceber uma ascensão, uma crescente muito grande desses cantores, né? O mercado vai ficar gigantesco. É claro que existem várias mudanças hoje e tem as plataformas digitais para dizer exatamente isso. O certo é que ainda existe, continua muito forte essa cultura musical no Brasil. Gente, o ponto 4 é o mais estreito. Por quê? Porque ele faz uma pergunta, e a pergunta é: eu devo ouvir essas músicas? Então a resposta para ser dada requer um certo cuidado, então preste atenção para cá. Primeiro, já falamos lá no começo que a decisão é sua e que há consequências para isso. O que eu vou falar aqui, junto àquilo que está na revista DVD, é exatamente uma palavra de aconselhamento, tá? E dentro dessa questão de aconselhamento eu começo dizendo o seguinte, tá? Um texto de Coríntios que fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então você começa a entender que você pode literalmente ouvir qualquer tipo de música. A questão é, convém para você? Uma outra questão é, que tipo de letra essa música está abordando? Por exemplo, música, o hino nacional brasileiro, parabéns para você, não é música cristã evangélica, mas a gente entende e tem um bom senso de analisar que não é uma música perversa, né? Embora não seja cristã evangélica. Porém, você vai perceber, vai notar que a maior parte das músicas não cristãs, a grande maior parte delas, se você for fazer uma análise, elas têm conteúdos totalmente voltados para aquilo que é antibíblico, ou seja, para ensinamentos fraudulentos, mentirosos, que não convêm com aquilo que o cristianismo defende. Você vai perceber muito bem, de uma forma muito fácil, tanto músicas internacionais como músicas nacionais, que vão abordar a questão de sexo, a questão das drogas, a questão dos vícios, e até apontando para a questão dos gêneros também, de uma forma totalmente deturpada do que a gente entende que é correto como princípio bíblico. Então você precisa entender muito bem isso e compreender também o que te motiva a baixar uma música, colocar no teu celular. Uma coisa que você está passando no local, está no restaurante, está numa escola, tocou uma música, o professor colocou uma coisa, é inevitável. A gente não pode dizer é pecado, não pode ouvir isso, não pode ouvir aquilo e tal, apontando para essas questões que são inevitáveis. Agora, a partir do momento em que eu pego meu celular, baixo uma música, paro para ficar meditando em letras que não convêm com a santidade de Deus, com a presença de Deus, com aquilo que a Bíblia nos respalda,
tá? Que deturpam o evangelho, eu já estou indo de contra aquilo que Deus deseja para a minha vida. Então, é importante você prestar atenção nesse ponto. Então, a questão é a seguinte: quando você não tiver certeza do que eu vou baixar, do que eu devo ouvir, do que eu devo assistir, então, algumas perguntas aqui importantes para você se fazer antes de cometer, antes de tomar uma atitude. Quais são as perguntas? As palavras são espiritualmente edificantes? Esse é o primeiro ponto de você observar na canção. Segundo, quais ações essa música provoca? Essa é uma outra pergunta muito importante também. Terceira pergunta, a música aponta para o Salvador, para Cristo, ou fala de bons pensamentos? Essa é uma outra análise que tem que ser feita também quando você for baixar uma música. Então, perceba aqui que não existe uma questão pode ou não pode, pecado ou não pecado. Existe uma palavra de aconselhamento e você tem que fazer uma análise, observar, agir com bom senso, mas ter muito cuidado. A gente sabe que, de certa forma, a música também é viciante e ela vai abrindo caminhos para novos horizontes que podem ser muito perigosos. Então você tem que ter muito cuidado mesmo por conta do que existe por trás das entrelinhas, de quem escreveu, de qual intenção e de que mensagem essa canção está querendo passar para você. Então vigie, né? Tome muito cuidado, preste bastante atenção e evite ao máximo baixar essas canções, essas músicas para o seu celular. Nós temos no meio evangélico, no nosso meio, diversas canções, tá? Que tocam na questão cultural, que tocam na questão da nossa necessidade enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então a gente tem esse leque de opções dentro do nosso estilo musical. Então não é necessário a gente ficar aí agoniado, angustiado, se tornando fãs, né, de cantores que não condizem com aquilo que as escrituras falam. Então tome cuidado, principalmente com isso. Não seja um fã. Tá? Então toma cuidado para que essas pessoas, esses cantores, não se tornem seus ídolos. Tá? E aí você vai estar indo de contra, né, a totalmente aquilo. Lembra-se que idolatria não é simplesmente você pegar um objeto e se encurvar diante dele. Idolatria é quando você coloca o sentimento por alguém ou por algo acima de Deus. Então quando você passa horas e horas ouvindo músicas seculares que vão totalmente confrontam o evangelho, você automaticamente está ficando mais ligado às questões mundanas do que a Deus. Isso também é idolatria e Deus não se agrada disso. Então toma muito cuidado para você não se tornar um idólatra de pessoas vivas. Tá? Isso é algo que preocupa muito essa geração. E tome muito cuidado também para que a música não seja uma porta aberta, você esteja abrindo para que o inimigo tome aí primazia, tome morada no seu coração. Então toma muito cuidado com isso, vigilância total. Eu quero deixar para vocês Êxodo 23. Não terás outros deuses além de mim. É Deus falando com você. Não idolatre outros deuses. Deus não suporta idolatria. Então tome muito cuidado para que você não torne pessoas semideuses ou deuses para você. Só existe um Deus que é digno de ser adorado. E assim como Davi, que adorava a Deus através dos salmos, que exaltava a Deus em suas canções, até refletindo a questão cultural da época, seja um adorador de Deus, seja um salmodiador de Deus. Deus ele quer adoração exclusiva para Ele. Eu quero pedir para vocês que acabaram de assistir esse vídeo da EBD, voltado para a questão dos juvenis, que compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com quem conhece, com quem não conhece Jesus também. E vamos bombar esse negócio aí, colocando e produzindo os links, fazendo a sua curtida também. Enfim, vamos compartilhar em massa para todo mundo aí estar ligado naquilo que a gente está aprendendo durante essa lição. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, EBD Núcleo é o nosso canal e nós priorizamos a palavra.